Vamos lá, galera, retornar aqui para mais um vídeo no canal. E nesse vídeo aqui eu resolvi trazer, a pedido de um seguidor aqui, um guia sobre RAID 7, RAID 8 aí, as RAIDs, né, da liga. E aí ele me pediu para falar sobre os melhores times para cada boss. E realmente é uma ideia bem interessante e resolvi estar trazendo aqui para o canal, certo? Então irei falar de todos os sub-boys, Grodd, Fate, Espantalho e o Cold. Depois a gente vai para as 4 fases do Brainic, certo? E aí eu vou estar falando aqui com vocês algumas opções de personagem para a gente estar utilizando contra esses boys, beleza? Então eu vou abrir aqui a campanha só para colocar times, enfim, para ilustrar melhor para vocês as combinações, certo? Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Vamos começar com o Grodd, certo? Que é o primeiro boss. Então, para o Grodd, eu separei aqui algumas opções de times, certo? Para vocês estarem utilizando. A primeira opção, o Grodd, cara, o primeiro time que eu vou falar é um time que se beneficia bastante, certo? Do Grodd, porque o Joker é o time Liga da Anarquia, certo? O Joker ele vai se beneficiar de cada oponente que for derrotado em combate, certo? E aí ele vai aumentar muito o seu dano. Então, o primeiro time que eu vou separar para vocês é esse aqui. Seria o time mais básico da Anarquia, né? O Joker, a Era, e vocês podem colocar o Flash como suporte. Esse aqui é o time padrão, tá bom? Mas vocês podem variar. Eu testei recentemente na raid solo. Aliás, perdão, eu testei recentemente na raid da Liga, beleza? A Zatanna, de suporte para o Joker. E aí, quando eu consegui pegar os 300%, né, de bônus que a Zatanna vai dar, eu sacrifiquei ela usando o Globo de Nora, com os clones. E aí o Joker ganhou ainda mais, ainda aumentou ainda mais o seu dano. Então também funciona. Esse é o time aqui mais, quer dizer, com Flash é o time mais básico. Você pode optar pela Zatanna ou você pode também optar pela Ravena. Então essa seria aqui a primeira variação do time da Liga da Anarquia que eu vou destacar para usar contra o Grodd, beleza? A outra variação também é do time da Liga da Anarquia, que pode funcionar muito bem contra o Grodd, seria utilizar esse time aqui, beleza? Dá para utilizar também o Batman Arcan, ele tem chance de atordoar, mesmo os boys, tá bom, das raids que tem imunidade e atordoamento, ele vai ter 50% de chance de atordoar e dá para bater com a Harley de boas. Então também é uma outra opção de time para vocês estarem utilizando contra o Grodd, beleza? A terceira opção de time que eu vou estar destacando aqui é a mais basicona, que funciona muito bem, certo? King, Shazam e vou botar aqui a poderosa, mas pode ser o Fate também, dado o mesmo. Fate vai reduzir um pouco de defesa, enfim, então, mas vocês entendem, né? Poderosa ou Fate. King, Shazam, poderosa ou Fate. É uma opção que dá para fazer um dano legal, certo? Mesmo usando as Blades, o King bate forte, então é um time mais basicão, mais padrão. Qual a outra variação desse time? Você pode fazer a mesma coisa, você pode botar a Zatanna como suporte, ela vai aumentar muito mais o dano do que o Shazam, ou se você preferir, você pode utilizar a Raven, certo? E você vai melhorar ainda mais o seu resultado, vai potencializar muito mais aqui o King. Então também é uma opção que funciona bem contra o Grodd, certo? E os dois últimos times que eu vou destacar aqui, o time Ninja, certo? Ele também funciona muito bem contra o Grodd, beleza? Vamos separar aqui. Time Batman Ninja, então dá para vocês colocarem as Blades na Mulher Gato, fica entrando e saindo, dá para fazer um dano muito decente contra o Grodd. E o bom é que o time Ninja vai ter muita cura, certo? O Grodd ele é um boss relativamente chato, então eu opto por times que tem cura, porque às vezes a gente dá um vacilo e ele bate forte e ele tira muito a nossa vida. Então, o time Ninja cai muito bem aqui, o time da Liga da Anarquia, a Era vai curar o outro membro parceiro, então também cai muito bem. Se você usar a Harley com o Bate-Marcão, normalmente a gente faz a build dele muito tanque, então ele aguenta a porrada do Grodd, então são ótimas opções, certo? Se você utilizar o King com o Shazam tem cura, então dá para curar o King, né, para você não perder o seu damage dealer, e o time Ninja também tem uma cura muito eficiente e também bate forte, mesmo se você utilizar as Blades, certo? Então também é mais uma opção aqui para você estar utilizando. E a última opção que eu vou estar destacando aqui, certo? Essa aí já é mais avançada,
seria usar o Manta como damage dealer, tá bom? E aí dá para você utilizar Brainiac, Manta e qualquer outro suporte. Dá para você utilizar eles até mesmo com Flash, tá bom? Que é um time que era comumente utilizado. Ou, se você quiser, dá para você substituir pela Vixen, principalmente se você estiver utilizando debuffs, né? E aí ela vai ser muito mais interessante. Dá para você substituir também pela Mulher Maravilha clássica para melhorar o dano crítico. Então tem algumas variações aí utilizando o Manta. Tem alguns vídeos aí na internet dos gringos solando o Grodd com o Manta, então ele é um damage dealer muito eficiente, ele tem uma melhora do bloqueio, né, uma redução de dano quando bloqueia, então dá para tancar um pouco o Grodd, certo? Essas seriam as opções contra o Grodd. Então agora a gente vai partir para um outro boss, que é o boss que eu considero o mais fácil de todos da raid, certo? Que é o Fate. Então, Fate aqui, eu vou repetir as opções anteriores, certo? Dá para usar todas elas aqui de forma muito tranquila e eu vou acrescentar algumas outras opções que eu acho que funciona também muito bem contra o Fate. Então, repetindo aqui, dá para você utilizar o time King com as suas variações, King Shazam Poderosa, King Ravena Poderosa, o Fate, certo? Dá para você utilizar as combinações com o time da Liga da Anarquia contra o Fate tranquilamente, que ele é um boss muito tranquilo de se enfrentar. Dá para você utilizar o Manta também, certo? E as suas variações também de suportes. E dá para você utilizar o time Ninja tranquilamente. Então, Fate, eu acrescento aqui para vocês algumas opções mais acessíveis. Dentre elas, eu vou colocar aqui a Banshee prateada. Então, podem ver que vocês vão achar aí muitos vídeos na internet utilizando esse time aqui contra o Fate, certo? Um time ouro aqui, basicão, muito bom também. E dá para fazer um dano muito decente contra o Fate, galera, certo? Uma outra opção de time aqui que eu vou destacar vai ser a Batwoman, certo? Dando suporte aqui para o nosso Batman que ri, e você pode colocar também o Brain aqui. Então esse time vai funcionar muito bem se você tiver beta, vai fazer um dano muito decente, também é uma outra alternativa, certo? Você pode utilizar a Ravena como damage dealer e também variar esse time aqui, colocar qualquer outro suporte para a Ravena, pode colocar até mesmo é, pode botar até a Zatanna, se você quiser, para dar um plus a Ravena. Pode botar a Poderosa para ela usar especial mais fácil. Então, o Fate é um boss muito mais fácil de você enfrentar, porque os golpes dele não faz tanto dano quanto o Grodd. Então, dá para você variar e usar outras opções de time aqui, tá bom? Dá para você utilizar também o exterminador aqui facilmente, mesmo se você não tiver as armaduras, é só você pôr a poderosa e o Fate, tá bom? Então, se você quiser, você pode usar o exterminador sem as gears. É só ficar pegando distância dele, tá bom? Então, dá para você utilizar também aqui e coloca qualquer outro personagem. Pode colocar, se você só quiser reduzir vida, pode colocar o Superman blindado para ganhar mais defesa. Pode botar o Atrócito para de vez em quando roubar a energia dele, tá? Se o seu objetivo for redução de vida, dá para usar tranquilamente o Exterminador, mesmo sem as armaduras, porque o Fate ele não fica em cima o tempo todo. O Grodd ele fica dando investida, então se você não tiver um personagem para tancar, você provavelmente vai perder o personagem, certo? Então o Fate é muito, muito tranquilo. Você pode usar qualquer desses redutores de vida, você pode usar Anarquia, time Ninja, o time do King, pode usar o Manta, pode usar também o Senhor Frio, galera, tá bom? É muito tranquilo. O Senhor Frio também vai ter uma chance de congelar o Fate. Dá para você utilizar o Senhor Frio aqui. Eu acho mais prático utilizar o Senhor Frio contra o Fate do que contra o Grodd. Por isso que eu não indiquei lá. Porque o Senhor Frio ele é um damage dealer que não é tão resistente assim. Então ele não tanca muito. Então eu opto por não indicar ele contra o Grodd, certo? Então essas todas seriam opções para você estar utilizando contra o Fate, tá bom? Agora a gente vai para o Espantalho, que é de longe um dos boss mais chatos, tá bom? Da raid da liga. Eu acho que ele só perde para o B2, que é insuportável. Mas o espantalho também é bem complicado. No espantalho, eu só vou te dar 3 opções aqui, galera, porque o espantalho realmente restringe muito. O modificador dele da troca aleatória acaba complicando muito utilizar times da Liga da Anarquia, porque a gente precisa dos dois personagens ali oscilando. Você cura com a Hera, você faz o dano com o Joker. E se for com a Harley, pior ainda, porque você precisaria utilizar o Batman para atordoar, ele tem que estar vivo. Você precisaria da Harley para bater e você não pode deixar a Hera morrer, tá bom? Senão a Harley não faz dano.
Então, o espantalho é um boss muito chato para utilizar, ele inviabiliza muitos times, tá bom? Acabei clicando aqui sem querer. Então, para o espantalho, a melhor opção, que é a que vocês vão encontrar mais facilmente aí na internet gameplay, é a mulher gato, certo? Então, você vai fazer o seguinte aqui, você vai colocar a mulher gato, o Grodd, você vai colocar o Robin e você vai retirar as armaduras tanto do Grodd quanto do Robin. Você vai deixar eles sem armaduras para eles ficarem com menos defesa, menos vida, menos resistentes, tá bom? E aí eles vão morrer mais facilmente, porque aí você vai aproveitar o resto do tempo da partida para fazer o dano com essa garota aqui. Essa é a estratégia padrão ouro contra o espantalho. Se você tiver beta, dá para solar ele tranquilamente na raid 7, na raid 8, se você souber jogar bem, você consegue solar também. Então é o time padrão ouro, certo? É Mulher Gato, Grodd e Hobbit Ninja contra o Espantalho. Eu recentemente postei um vídeo aqui no canal dando uma outra alternativa de time, que é a que eu vou indicar agora. Raven, King e algum redutor de especial. Pode ser o Fate ou a Poderosa. Eu opto pelo Fate porque o meu Fate está mais fraco que a Poderosa. Ele morre mais facilmente. Então eu usei beta, tá? No King. Então você não pode deixar a Raven morrer porque você vai precisar aplicar os debuffs. E você não pode perder o King, que é o seu damage dealer. Você vai sacrificar o Fate, certo? Para garantir que não dê atividade incomum detectada. Então você vai iniciar a partida com o Fate, tá bom? Você vai tirar as armaduras dele. Você vai deixar ele sem nenhuma armadura. Então ele vai morrer bem fácil. Quando ele morrer, vai cair um dos dois aqui na luta. Ou o King ou a Ravena. Certo? O King vai estar com beta, então vocês têm que se ligar muito na defesa. Eu postei o vídeo lá, tá? Da gameplay. O artefato que eu indico para a Ravena é o Globo de Nora, porque ela vai ficar regenerando, certo? Eventualmente o espantalho vai ficar fazendo dano nela e no King, e você não pode tomar especial, senão o especial, quando o espantalho acerta, ele causa dano no outro oponente fora da partida. E aí você não pode deixar a Ravena ficar perdendo vida para não retirar os debuffs. Então, quem tiver interesse, eu vou deixar o link lá, tá bom? Do vídeo aqui na descrição desse vídeo aí. Então, essa é a segunda alternativa de time que eu vou deixar aqui, se você tiver beta, tá? Se você não tiver beta, coloca o artefato de dano que você tiver no King e fica alternando entre a Ravena e o King. Sacrifica o Fate logo, porque a gente só quer a redução de especial. E só vai, certo? Dá para fazer um dano também decente, tá bom? E a terceira opção aqui de time que eu vou destacar contra o Espantalho, tá bom? Foi uma gameplay que eu já vi de um gringo que ele usou, mas ela também exige artefatos muito específicos. O cara usou esse duo aqui. Ele usou a Ravena com o Brainiac, certo? E aí, se você quiser, você pode colocar o Fate também, tá bom? Aqui nesse time para completar. Sacrifica o Fate rapidinho e fica com redução do custo de especial. Eu acho bem mais interessante. Pode usar o Fate ou a Poderosa. E aí, como que vai ser esse time aqui contra o Espantalho? Você sacrifica o primeiro redutor de vida, recomendo o Fate, tá bom? Porque é mais frágil que a Poderosa. E depois você vai ficar utilizando o artefato Sword of Salvation, a espada da salvação no Brainiac, que ele vai ficar roubando as barras de energia do espantalho, se você tiver esse artefato, e você detona com beta com a Ravena, certo? E aí você consegue solar o espantalho. Também é outra alternativa. Dá para variar essa alternativa? Dá para variar. Se você quiser, você pode usar quem? Você pode utilizar o Manta, certo? Faz a mesma estratégia. Ou o Senhor Frio. Mas lembrando que o Senhor Frio é um pouco frágil, então contra o Grodd e o Espantalho eu não acho tão interessante usá-lo. Mas se você tiver a Espada da Salvação e ficar roubando energia do Espantalho, ele não vai usar especial, então tem uma probabilidade desse ataque aqui ser melhor. Então essa é a terceira variação que eu deixo aqui para vocês contra o Espantalho, beleza? Agora a gente vai partir para o último boss, que é o Cold. Tirando a parte que ele é praticamente imune a ataque crítico, ele é muito resistente, ele não é um boss muito difícil se você não cair no dreno de poder dele, tá? Então tem alguns macetes para enfrentar o Cold. Eu já postei vídeo aqui fazendo lutas contra o Espantalho, contra o Fate e contra o Cold, solando esses três boss aqui. Então vocês podem procurar no canal que tem, tá bom? Eu ainda não fiz só contra o Grodd, porque normalmente eu não ataco no Grodd lá na minha liga. Mas já deixei as minhas recomendações de quando eu fiz ataques no Grodd, tá? De times aqui. Contra o Cold, eu já postei vídeo solando ele muito facilmente utilizando esse time aqui. Então você pode facilmente solar o Cold utilizando Ravena, Joker e Era, tá bom?
utilizando as cartas de metal, tá? Control Code aqui, considerem que as cartas de metal vai ser um artefato obrigatório, tá bom? Você pode utilizar também essa variação aqui, atordoa ele, bota as cartas de metal na Harley, bate, também dá para solar o code, tá bom? Dá para fazer um dano considerável utilizando também o time ninja, tá bom? Você vai botar as cartas de metal ou no Grodd, ou se você tiver beta, você pode botar as cartas de metal no Grodd e entra com beta com a Mulher Gato na área, que ele vai tomar crítico e dá para fazer um dano muito legal também. Então essa é uma outra variação de time. Mas no Cold também dá para vocês usarem os redutores de vida. Então eu vou recomendar aqui também, se vocês tiverem os redutores de vida, os boss mais tranquilos para vocês estarem usando vai ser o Cold e o Fate, tá bom? O espantalho vocês têm que ter cuidado, porque ele derrota muito fácil a gente quando acerta especial, porque ele faz dano colateral nos outros membros. Então é mais complicado. Mas no Cold dá para vocês controlarem a luta, certo? Então dá para usar qualquer desses redutores de vida aqui, ó. Dá para usar Zatanna, dá para usar Exterminador, dá para usar Batman que ri, certo? É só vocês terem cuidado. Então, botem eles com algum tanque, bota eles com Superman blindado, com Fate para reduzir custo de especial. E dá para fazer um dano legal contra o Cold também, tá bom? A outra opção que eu vou deixar aqui é utilizar o time básico, que é o King, certo? Bota as cartas de metal nele. Dá para fazer um dano bem legal utilizando o Shazam como suporte. Dá para botar o Fate aqui, que é a mesma coisa, certo? Se você quiser optar pela Ravena, também pode no Cold. Então é um time que funciona. Bota algum artefato na Ravena, certo? Mais tanque. E bota as cartas de metal no King. E aí você consegue fazer um dano muito legal. Se você tiver beta, bota as cartas de metal na Ravena e bota a beta no King. E aí também consegue fazer um dano muito bom contra o Cold, certo? E o último time que eu vou deixar aqui de sugestão contra o Cold é Multiverso Blindada Supergirl, certo? Que é um dos times mais padrões contra o Cold. Eu não tenho como fazer um vídeo e não citar a nossa belezinha aqui, certo? Você vai colocar o Flash com ela, né? A galera costuma usar muito esse time aqui e colocar como suporte para ganhar mais tempo o Capuz Vermelho, certo? Bota as Blades nele para ele reduzir o custo do Super Move e aí aumenta o tempo da partida do time e fica oscilando entre combar com Flash, entrar com a Supergirl e soltar a habilidade 3, certo? Aí você usa a habilidade 1, bota o oponente em chamas, entra e solta a habilidade 3. Também faz um dano muito considerável, então é um time aqui também muito bom contra o Cold, certo? Tem aí um pessoal que usa esse time e consegue fazer aí 20, 30, 40 milhões, então é um time muito, muito sólido contra o Cold, certo? A outra. Uma outra opção plus aqui, tá bom? Que eu não citei contra o Fate. Contra o Fate, você também pode usar o Superman Coletor de Mundos. Dá para usar ele contra o Grodd, contra o Fate também, tá bom? Dá para usar contra o Cold também. Eu só não recomendo usar muito ele contra o Espantalho, porque pela questão da falta de taguinho, certo? Então a Mulher Gato se sai melhor nesse aspecto, mas o Superman também é muito bom contra esses boys aqui, tá bom? Contra o Fate, dá para fazer um dano bem sólido com ele também, tá? Então, feito aqui essa análise dos 4 boys aqui, né? Deixei para vocês várias dicas aqui. A gente vai para as fases do Brainiac, certo? A gente tem 4 fases do Brainiac. A gente vai ter B1, a gente vai ter B2, B3 e B4. De longe, B2 e B3 são as fases mais chatas que a gente tem, tá bom? Porque B2 ele é imune a crítico. Então é muito chato. As cartas de metal é um artefato obrigatório. E B3 tem uns perigos de dreno no chão, galera. Então vamos lá, vamos começar com B1. B1, vocês podem repetir qualquer time que eu indiquei para vocês contra o Fate. É muito parecido. O Brainiac no B1, você consegue controlar os personagens na luta, ele não é imune a crítico, então dá para você utilizar qualquer time desses aqui, ó. Dá para você ir de King, Shazam e Poderosa, dá para você ir com as variações do time da Liga da Anarquia contra o B1, que dá para solar numa boa, tá bom? Vai de Flash, Joker e Era, vai de Batman, Harley e Era, dá para solar B1. Dá para solar B1 tranquilamente utilizando Brainiac, Manta e algum outro suporte para ele, também dá para solar. Dá para você ir também com o próprio Superman, dá para fazer um dano legal, dá para você ir de time ninja. Então, B1 tem uma infinidade de possibilidades. Vocês vão ver na prática que das 4 fases do Brainiac, B1 e B4 são as mais fáceis, certo?
Então, deixo todas as opções do Fate no B1 também. Na fase 2 do Brainiac, que é a fase que ele é imune a crítico e ainda é como o espantalho, fica trocando de personagem de forma aleatória. Então, a melhor opção contra o B2, na minha opinião, é King e Ravenna com Beta, certo? Dá para solar B2 de forma muito fácil, usando esse time aqui com algum redutor. Vai sacrificar o redutor e faz o estrago com Beta, certo? Então, é um time perfeito, tá bom? Mas dá para você utilizar as cartas de metal no Manta, certo? Para ele bater crítico. Também é um time que vai funcionar muito bem. Essas são as opções que eu vou deixar para B2. B3 é a fase que tem aqueles perigos no chão. Se você quiser um time mais basicão, que eu já usei na época que eu fazia Raid 6, era esse aqui, ó. Eu colocava o King, e aí eu colocava o John para impedir que drenasse a energia e colocava o Fate. E aí dava para fazer, reduzir o custo de especial e ficava imune ao dreno de poder. Também é uma opção mais viável, digamos, mais simples, certo? Mas no B3, se você tiver algum artefato que impeça o dreno de poder, certo? Tem um artefato da raid do Darkseid que ele impede o dreno de poder. Se você tiver, dá para você utilizar facilmente esse time aqui, que também consegue solar B3, certo? Dá para utilizar Anarquia no B3 tranquilamente. Você não vai precisar de de muitas barras de poder utilizando o Joker, certo? Sacrifica o Flash e faz todo o dano no B3 com o Joker. É mais uma indicação excelente para B3, certo? E por último, B4 é a fase que você tem que drenar a energia do Brainiac. O B4 ele é muito frágil, ele morre fácil, só que se você não drenar a energia, ele dá o Super Move e acaba com a partida. Então você tem que impedir que ele use Super Move. A Ravenna tem dreno no especial 1, é uma opção para você usar, tá bom? Como suporte para algum personagem. A Zatanna também tem dreno aí, né? Tem uma chance de ficar drenando, mas as opções mais interessantes para B4 são ou os artefatos que drenam ou roubam poder, como Sword of Sin, Sword of Salvation, né? As espadas que roubam e que drenam o poder da Raid da Ravenna. Então é excelente para B4, então dá para solar, por exemplo, facilmente com esse time aqui. Você bota alguma espada que drene ou roube poder no Brainiac e coloca algum artefato de dano no Manta. Pode ser até as Blades, dá para solar B4 facilmente. Dá para solar B4 com o time ninja. Você bota um artefato que drene ou roube poder no Grodd e dá para solar com a Mulher Gato e o Robin de suporte. Dá para usar Anarquia, a mesma coisa, certo? Bota aí algum artefato que roube ou drene poder na era, por exemplo. E se você quiser, bate mais forte com o Joker, dá para solar também. Então, o B4 vai muitas das opções que eu já falei anteriormente no B1, só que você tem que ter algum dreno de poder. Se você tiver artefatos que drenem ou roubem poder, você pode só colocar em qualquer variação do B1 aqui que vai funcionar. Se você não tiver nenhum artefato que drene poder, nenhum personagem que drene poder, eu vou deixar para vocês essa opção aqui, que é a opção mais viável, digamos a mais simplesinha para vocês estarem utilizando aqui, ó. Você vai usar o Aquaman Armadura Atlante, que tem dreno de poder no especial 2, bota algum redutor como Fate e a Poderosa, e aí você vai fazer o estrago com o King, certo? Ou com qualquer outro Damage Dealer solo que você queira usar. Se você usa a Ravenna como Damage Dealer, vai com Ravenna. Se você usa o Super como Damage Dealer, vai com o Super. Se você quer usar o Manta, bota o Manta e vai. Então essa também é uma opção, certo? Para quem não tem artefatos que drenam poder ou roubam poder, bota o Aquaman Armadura Atlante, que dá certo contra a fase B4, beleza, galera? Então esse foi um vídeo mais explicativo aqui comentado para vocês. Espero que vocês tenham curtido aqui essas dicas, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!